nós vamos falar dos mistérios do fogo. Mistérios do fogo, onde o fogo representa algo de muita importância em todo o processo concessional e também nos conhecimentos de todas as tradições iniciáticas. Fogo é a própria expressão do divino, fogo é a expressão do sagrado, é o elemento cósmico que por si só manifesta-se como a própria expressão de Deus. E o fogo tem sempre um significado sagrado, divino, superior nas mais variadas expressões, nas mais variadas tradições. É conhecido desde o fogo negro até o fogo branco. E entre o fogo negro e o fogo branco existe toda a tonalidade, todas as cores de 7 espectros do fogo. O fogo negro representa o aspecto das trevas do próprio absoluto que é Deus. E o fogo branco, aquele fogo tão quente, de tanta intensidade que se torna branco, é o próprio Ein Sof. Ein Sof, que é o hálito de Brahma, que é o próprio Parabrahm, aquele que dá vida ao próprio Brahma, é o hálito primordial. Parabrahm, a eterna possibilidade de vir a ser, ou além de Brahma. Parabrahm é a própria expressão do infinito. Então, o fogo significa todo este processo que permite, através de si mesmo, mostrar o começo da luz nas trevas até o seu máximo esplendor como luz total. E o fogo tem todo um processo simbólico, um simbolismo muito grande. Um primeiro aspecto simbólico do fogo é o de purificar, porque através do fogo no dia a dia nós utilizamos o fogo para esterilizar, para limpar. Assim são limpas as agulhas usando calor pelo fogo e também os instrumentos cirúrgicos que usam o calor. Nós usamos o calor para esterilizar os materiais. Então o fogo representa o elemento de esterilização, o elemento de limpeza. Assim, falando no dia a dia, falando em termos de doença, em termos de medicina. Alguém que precisa fazer uma intervenção com urgência, simplesmente ele aquece, coloca aquela lâmina no fogo, aquele objeto no fogo, e ele fica então purificado, esterilizado. Mas, além disso, o fogo também é o grande esterilizador da própria humanidade, porque é através do fogo que as hierarquias aplicam o karma e fazem a limpeza da humanidade. O fogo significa a destruição, a limpeza de um ciclo apodrecido e gasto para o dealbar das cinzas, igual a uma fênix de uma nova era, de uma nova época. Assim, o fogo tem este aspecto de esterilizador, de limpeza, de elemento purificador. E através desse simbolismo que a gente entende na nossa linguagem do dia a dia, nós também temos através do fogo todo o simbolismo iniciático, todo o simbolismo superior de purificação. Por exemplo, relacionado ao mito de Deméter, ao mito do templo, que realmente é o templo da iniciação, que é o templo grego de Eleusis, nós temos o fogo como elemento de purificação. Vocês lembram daquela história mitológica, ou do acontecimento mitológico, onde a filha de Deméter, que era Core, foi raptada por Plutão e levada para os mundos inferiores, para o Inférios, onde Plutão a fez sua mulher e mudou seu nome para Perséfone. E quando ela foi raptada, ela deu aquele grito terrível que assustou as deusas no Olimpo, que desceram para a terra e vieram aqui ver o que tinha acontecido. E Deméter, reconhecendo o grito agudo de sua filha, ficou mais preocupada e procurou em todos os cantos da terra e não achou a sua filha Core, que já a esta altura era esposa mudada de nome para Perséfone do grande deus dos inférios, dos mundos infernais, que é Plutão. E o que fez então Deméter, metamorfoseando-se numa velha com a figura de uma bruxa, ficou chorando sobre a pedra da tristeza, até que passou alguém e ficou com pena dela e lhe deu uma sugestão, para que trabalhasse de serviçal para cuidar de um menino que era o filho de Metanira, e esse menino era o grande Demofonte. E o que fez? Ela, com saudade de sua filha, foi cuidar desta criança como uma verdadeira bruxa. E quando Metanira saía de casa, ela pegava Demofonte e fazia de Demofonte
usava Demofonte no ritual do fogo para purificá-lo, para tentar imortalizá-lo. E um dia então, num desses rituais do fogo, onde Deméter, metamorfoseada como uma bruxa, tentava fazer a purificação de Demofonte para torná-lo imortal, o que acontece? Entra Deméter, aliás, Metanira, assustada, dá aquele berro e ela então volta à sua forma original, que era a forma de Deméter, dessa deusa potentíssima, e então diz: mulher medíocre, mulher idiota, eu estava fazendo do seu filho um imortal pelo fogo e você não deixou. A partir de agora eu exijo que neste local se faça erigir um templo, e deste templo então o homem busque pelo fogo sagrado a sua imortalização. Aqui vai ser uma escola de iniciação, e aí nasce então a escola de Eleusis. Nós temos também Peleu, casado com Tétis, a Nereia de Tétis, que tentou imortalizar o seu filho. Teve 7 filhos. O primeiro queimou no ritual do fogo, o segundo, o terceiro, o quarto estorricou, o quinto, o sexto, todos foram perdidos através da imortalização pelo fogo. Mas o último, depois de aprender, matando 6 dos seus filhos, o que fez Tétis? Conseguiu segurar no calcanhar e fez todo um ritual de imortalização pelo fogo, e esse foi então Aquiles. Mas o ponto que ela segurou, que foi exatamente em cada calcanhar, ficou o ponto vulnerável. E Aquiles, este imortal, cuja flecha não fazia nada, acabou morrendo pelo calcanhar, acabou esvaindo-se em sangue por ferimentos no calcanhar. Aí vem o calcanhar de Aquiles. Nós temos o grande Alcides, que corresponde a Heracles, que corresponde a Hércules, o mesmo ser, que após os seus 12 trabalhos também foi imortalizado pelo fogo e virou então a constelação de Hércules. E existe aquela expressão de descer ao mundo do fogo, de descer ao inferno, como desceram Teseu para se purificar e voltar como um herói poderoso. Como desceu também Orfeu, pai do orfismo, em busca da sua querida Eurídice, que mordida por uma cobra foi aos inférios. Como desceu também Jesus, após a sua morte, ele desceu à mansão dos mortos, desceu aos inférios, ao mundo do fogo, para voltar purificado pelo fogo com o título do próprio Cristo. E ligado a todos esses mistérios de purificação, de simbolismos iniciáticos relacionados ao fogo, nós temos a figura da sacerdotisa, porque toda sacerdotisa é aquela que cuida do fogo sagrado. E nós temos, em correspondência nas igrejas, o turíbulo, nós temos as velas, nós temos o fogo presente em todo o santo ritual da missa. E através deste processo de cuidar do fogo, que a sacerdotisa tem até nos dias atuais, nós temos a figura de Héstia. Héstia, que corresponde à Véstia dos romanos, a grande deusa da lareira, do lar, a deusa mais popular, a deusa mais cultuada em toda a história pré-helênica, em toda a mitologia pré-helênica. Héstia era a própria personificação do fogo. O fogo naquela época era muito raro, não existia o fósforo, não existia outra maneira de se conseguir o fogo, senão aquela que a natureza nos dava. Então o fogo sempre foi encarado como presente dos deuses. O fogo que se originava nas árvores, nos galhos, quando caíam os raios. Então, vindo do céu, um raio, que era uma energia poderosa, deixava a sua marca como fogo. E o que faziam então os homens naquela época? Simplesmente procuravam pegar aquele fogo caído dos céus e manter este fogo. E este fogo era levado para casa e fazia-se de tudo para que ele não morresse, mantivesse-se aceso, porque era uma coisa rara. E quem cuidava disto era a mulher. Aí vem a mulher como representante do fogo, como aquela que cuida do fogo sagrado, exatamente como sacerdotisa. E a mulher, em correspondência, passou a cuidar do fogo no fogão,
passou a cuidar do fogo na alimentação. Aí vem toda esta tradição. Por que não o homem e sim a mulher? Então tudo isso liga-se sempre a fatores religiosos. E o raio significa o grande poder. Hoje existe o micro-ondas, mas não é o fogo diretamente como a gente conhece, mas é a mesma energia do fogo como energia. Então o primeiro significado, o primeiro simbolismo maior do fogo é o de purificar, de limpar, isto tanto fisicamente como espiritualmente, ligado a todas estas tradições que eu falei, inclusive pela mitologia. E o segundo aspecto principal que o fogo tem é o aspecto de inteligência. Representa realmente uma inteligência superior. E ligado a todo este processo da inteligência, nós temos o mito de Prometeu. Do Prometeu acorrentado no Cáucaso, contado na tragédia de Ésquilo, e tão valorizado pelo grande Hesíodo na sua obra Trabalho e Dias. O fogo este que vem dos céus e ligado a Prometeu. Prometeu, este nome vem de Pró, que significa antes, e de Meteu, de Mantanem, que quer dizer saber. Ou seja, Prometeu significa saber antes. Ele é filho do grande titã Jápeto e da Oceânida Clímene. E ele tem como seus irmãos o Epimeteu, Atlas, Menécio. Aí vem a história de Prometeu e Epimeteu. Epimeteu, na realidade, foi quem criou o homem de barro e depois lhe deu a vida independente, como conta a mitologia. E ele é considerado, na mitologia, o grande filantrópico, o maior benfeitor da humanidade, aquele ser altamente comprometido com a própria humanidade, o que torna isto que eu estou falando agora, de Prometeu e Epimeteu, realmente um mito importantíssimo. Epimeteu é considerado, no entanto, um safado, um velhaco pelos deuses, por enganá-los sempre em prol dos homens, e por Prometeu também ter conseguido enganar o próprio Zeus por 2 vezes consecutivas. A primeira vez que Prometeu enganou a Zeus foi em Mecone, em Sicione, onde estava havendo uma grande luta, uma grande briga dos deuses, definindo os destinos dos homens. E Prometeu, desejando enganar a Zeus em benefício de nós, seres humanos, o que ele fez? Dividiu um boi enorme em 2 pedaços ou em 2 partes. A primeira parte, a dianteira do animal, continha a cabeça, e dentro do couro todas as vísceras, e toda a carne boa que foi retirada do boi, e na segunda parte, que era a traseira, o que ele fez? Tirou a carne boa e colocou apenas gordura e todos os ossos do animal. Era um boi fajuto, realmente um boi destinado a Zeus. Zeus então deveria escolher a uma parte e daria outra parte aos homens. E que faz Zeus? Zeus escolheu aquela que seria mais rica em carne e escolheu a parte traseira. Enganado por Prometeu, Zeus então fica fulo da vida e como castigo privou o homem de receber o fogo, o nous, a inteligência, e tornou a humanidade títere como boneco dos deuses. Aí vem a fase onde nós éramos títeres, ou seja, na fase do paraíso, na fase lemuriana. Depois, numa segunda vez, este mesmo velhaco, conhecido como Prometeu, velhaco no bom sentido, rouba o fogo dos céus. A inteligência, como centelha chispas do carro de Apolo, e esconde na ponta de uma férula, de um bastão episcopal, e com esse bastão de fogo anima estes bonecos de barro, que ao receberem a inteligência como fogo dos céus, começam a viver não mais como bonecos, não mais como títeres, mas como homens inteligentes, feitos à imagem e à semelhança dos deuses. Zeus então fica pior ainda, furiosíssimo, e decidiu castigar Prometeu. Pegou este velhaco que o enganou 2 vezes em prol da humanidade e por ter dado a inteligência aos homens, e o que ele fez? Simplesmente mandou acorrentá-lo nos rochedos do Cáucaso. E lá então ele ficou amarrado com correntes forjadas pelo deus Hefesto, o deus da forja, o deus do fogo. Durante o dia, Zeus mandava a sua águia comer o fígado de Prometeu, que acorrentado nada podia fazer além de sofrer terrivelmente. E à noite o fígado crescia novamente e sempre a águia voltava para devorar o fígado de dia, o fígado de Prometeu, e à noite isto
o fígado crescia. E sofrendo sem fim, acorrentado no Cáucaso, até que chegou o grande ser, não é, que nós falamos, que foi Alcides, aspecto humano de Heracles, que nada mais é do que o próprio Hércules. O mesmo Hércules que em um dos seus 12 trabalhos, para se tornar imortal, para ser imortalizado pelo ritual do fogo, sobe ao Cáucaso, rompe as correntes, mata a águia de Zeus e resgata então Prometeu, por causa do seu benefício que fez aos homens. E como castigo para os homens, Zeus pede que seu filho Hefesto, que modele no barro então, olha só a trama que existe atrás disso tudo. E o que faz Zeus? Pede que Hefesto, o deus da forja, o deus do fogo, modele no barro com seu próprio fogo a primeira mulher. E que faça como as deusas mais lindas do Olimpo, as deusas mais lindas do céu, que a torne também irresistível para causar aos homens, para acender a fogueira dos homens. Hefesto cria então a primeira mulher e pede ajuda a todas as deusas e a todos os deuses para realmente tornar a mulher o que ela é, irresistível. Atena, a deusa da grande sabedoria, ensinou a esta mulher como tecer, adorná-la com as suas roupas lindas, com as suas roupas sensuais. Ele dá o seu próprio cinto, o cinto que prende a sabedoria. Afrodite, a segunda deusa que interferiu, a deusa do amor, lhe dá beleza, insufla em seu ser a paixão, o desejo indomável para poder fazer dos homens as suas vítimas, atormentando os seus sentidos para deixá-lo o homem à sua mercê. Hermés, este deus mensageiro, enche o coração desta mulher de manhas, de astúcia, de artimanhas, de ardis, de cinismos e de fingimentos. E as deusas graças, persuasão, colocam então seus colares, seus poderes, toda a sua beleza. E as horas colocam as suas flores perfumadas. E Hermés então lhe dá o dom da palavra, por isso que a mulher fala pelos cotovelos. Nasce assim a primeira mulher, a Pandora, como presente de Deus, de Zeus, para que o homem então fosse castigado. Então Pandora é o presente de todos os deuses para o castigo do homem. Você que é mulher já pensou nisso? Pandora, então, é conduzida por Hermés para Epimeteu, que é irmão de Prometeu. Epi significa depois e Meteu de Mantanem, ou saber, aquele que sabe depois. Então ele não sabia de nada, é a figura do Adão que recebe a Eva. E Epimeteu fica encantado com a beleza, com essa diferença de Pandora dos homens que ele conhecia, dos andrógenos daquela época. Esquece as recomendações de seu irmão Prometeu e aceita Pandora, embevecido de amor, embevecido de paixão. E daí então nasce a raça humana, nasce a raça dioica, a raça de dois seres. E naquele paraíso que viviam sem doença, sem fadiga, onde não era preciso trabalhar, onde, no entanto, eram títeres, passam então a ser expulsos dessa região. E com Pandora, a Eva, a primeira mulher, muda a vida de Epimeteu. Pandora traz como presente de núpcias aquela caixinha com uma larga tampa, que ao abri-la nas núpcias, no seu leito conjugal, sai do seu interior todas as desgraças, todos os males, todas as enfermidades e misérias como castigos de Zeus. E dos deuses aos homens, que Deus deu aos homens, Pandora, assustadíssima com tudo aquilo de ruim que estava saindo, fechou rapidamente a caixinha e conseguiu reter apenas uma coisa presa na tampa, foi a esperança. Começa então a vida sem os deuses, a expulsão do paraíso e a esperança em se conseguir uma vida melhor. Isto tudo é uma linguagem simbólica que nós falamos dos conhecimentos da iniciação, exatamente para mostrar a expulsão do paraíso e a polarização do homem e da mulher. E quem fez isso foi o próprio Deus da forja, quem fez isso foi quem roubou o fogo dos céus. Daí vem o simbolismo de fogo, exatamente como inteligência. E o fogo novo da liturgia na noite de Páscoa representa a inteligência do Espírito Santo. É o Pentecostes, que representa a inteligência superior, onde os 12 discípulos de Jesus,
Jesus, os 12 apóstolos, de homens simples, após a ressurreição de Cristo, passaram a receber o Espírito Santo, este fogo sagrado, e passaram então a falar línguas, passaram a ter um conhecimento maravilhoso. E o fogo modelador de Hefesto é a própria inteligência que tudo forja, que tudo cria, criando inclusive o primeiro homem, a primeira mulher, Epimeteu e Pandora. Existe também, ligado ao fogo, todo o processo do êxodo de Moisés. O fogo é a própria a representação do Eterno. E Moisés, quando subiu no Monte Sinai, a manifestação do Eterno como Deus foi na forma de fogo. A sarça ardente, aquele arbusto que começou a pegar fogo, emitir fogo. E através do fogo foram inscritos, foram impressos os 10 mandamentos na pedra, exatamente como na pedra de Asgard, no primeiro Manu, no Manu primordial Vaisvavata. Então o fogo dentro da igreja, dentro do processo manúsico, que é Moisés, tem todo esse simbolismo de sagrado, de superior, representa a própria tábua da lei impressa pelo fogo. Então, fogo significa a inteligência sagrada que imprime a própria lei dos homens. E o fogo na iniciação é exatamente uma energia que todos nós temos dormitando no chakra raiz. Esta energia é Kundalini, um fogo líquido que representa a inteligência plasmadora de tudo que existe. Existe o fogo frio, que é Forrati, que é a ideia, e o fogo quente, que é Kundalini, que imprime a ideia na matéria. E todos nós temos este fogo dormitando do nosso chakra raiz. E quando a gente busca o caminho espiritual, quando a gente faz as yogas superiores numa escola de iniciação, nós puxamos o fogo frio, que é a ideia, pela cabeça, pelo chakra coronal, no topo da cabeça, e nós puxamos o fogo quente da terra, que é Kundalini, usando aquele aísca, aquele elemento, aquela minhoca, dando 3 voltas e meia, como cobra de fogo líquido, que é Kundalini, no nadi, ou no pedúnculo, que termina no chakra raiz. E esta energia, ao ser acordada, ao ser desperta, puxa a energia Kundalini da terra. E no âmago do nosso ser, no umbigo, a gente então nasce como um adepto, como um ser perfeito. Ocorre a Eucaristia, a união de Forrati, fogo frio verde, com a união de Kundalini, fogo vermelho quente. E no umbigo, que tem 10 pétalas, significando todo o processo evolucional, todo o itinerário de 10 etapas, nós temos então 5, que é o elemento de consciência, um 5º princípio, verde, e 5, vermelho. E a união de Forrati, 5, com a união de Kundalini, 5, forma então o chakra púrpura, e nós então nos tornamos uma fogueira viva que nos ilumina na cor de púrpura, na cor de Júpiter. E Júpiter representa São Tomé das Letras, representa Sintra, representa o 5º chakra da Terra. Júpiter é o próprio Zeus. Então nós teremos contato com o próprio São Germano, que habita nesses 2 chakras, que se manifesta nesses 2 chakras. E São Germano nada mais é do que a própria expressão de Melquisedeque. Ou seja, quando a gente fica desta cor púrpura, a gente se integra na consciência de Melquisedeque, na consciência do Rei do Mundo. E tudo isto faz de nós uma fogueira viva, isto é, ser iluminado. Isto é o título de Arati de Fogo. Arati quer dizer fogo, fogo vivo. E é o primeiro título que antecede o seguinte, que é de adepto. E adepto é aquele que conseguiu. Com este fogo, com esta inteligência de Kundalini, que é a inteligência que plasmou toda a forma na matéria, já que Forrati é a inteligência da ideia, nós temos a identificação com a inteligência total. Aí vem o simbolismo do fogo superior ligado a Kundalini. E nós viramos um sol, nós viramos Crestos, Cristo ungido e iluminado. E sendo um sol, nós somos a inteligência plasmadora de tudo. Porque tudo que existe na Terra, tudo que você está vendo, tudo que você conhece, nada mais é do que sol. Porque a Terra é um pedaço de sol, expulso do sol, que esfriando foi gerando toda a evolução. Então, na realidade, tudo é sol. E quando a gente tem a consciência solar, nós temos a consciência de tudo. Esta é a grande realidade. Kundalini e Forrati tornam um ser um verdadeiro sol. E sendo o sol, a gente é a própria inteligência que gerou toda
a experiência nos 4 reinos, no mineral, no vegetal, no animal e no homem, no sistema solar. E nós temos então este significado superior do fogo, fogo sagrado, fogo criador. Já tem alguém na linha? Alô? Quem fala? Adilson. Adilson, tudo bem? Tudo bem. Fala de onde? Suzano. De onde? Suzano? É. Maravilha, Adilson. Qual a sua pergunta sobre o nosso tema de hoje, sobre os mistérios do fogo? É sobre o Nostradamus, né? Que eu gostaria que o professor falasse alguma coisa, porque ele também tinha uma maneira sobre a piromancia, né? Sim. E ele via muitas profecias dele através do fogo, né? Perfeitamente. Gostaria que o professor falasse. Maravilha, muito obrigado pela sua pergunta, Adilson. Bom, como nós falamos, Adilson, o fogo ele tem duplo significado. Ele tem aquele significado oculto de limpeza, de purificação. Ele é o grande purificação kármico da própria humanidade, que ela é limpada pelo fogo. Ou seja, toda alteração de um ciclo evolucional se dá sempre com 2 elementos, água e fogo, que são os grandes purificadores que as hierarquias usam para purificar a própria humanidade, limpar o seu karma. E nós temos também todo o processo de fogo ligado à inteligência. E existem processos onde a gente pode, através do fogo, ter percepções. E é lógico que a entidade que se manifesta através do fogo são as salamandras. E salamandras nada mais são do que extensões angélicas, do que extensões destas inteligências que nós chamamos anjos. E através do fogo nós temos o elemento da magia, que é a salamandra. E é possível ver na figura do fogo as formas e acontecimentos. Da mesma maneira que os gnomos, que as fadas impressionam uma bola de cristal, para nós vermos naquela bola de cristal exatamente como uma televisão, como um projetor de cinema mostrando dentro da bola as realidades, o fogo também se nos revela os acontecimentos. E Nostradamus era um especialista do fogo. E já vamos dizer por quê. Porque Nostradamus, Michel de Nostradamus, nasceu no dia 14 de dezembro de 1503. Eu tenho a honra, a felicidade de ter nascido também no dia 14 de dezembro de só que não é 1503, foi bem depois. Mas isso é muito interessante porque a gente está nesse processo do fogo, da consciência. E Nostradamus usava do fogo exatamente para os seus processos de alta magia, de alta alquimia. Existe a alquimia do fogo. O fogo é o elemento transformador, fogo é o elemento da purificação, onde transforma a nossa consciência humana numa consciência superior. E através desta fixação com fogo, a gente pode ter então os grandes processos de revelação. E Nostradamus tinha muito disso. O seu filho, que queria ter os mesmos poderes de Nostradamus, ele não conseguia. E sabe o que aconteceu com ele, Adeus? Ele foi morto. Ele foi realmente condenado à morte. Por quê? Porque ele previu, através dos seus processos fajutos, porque ele não era nenhum clarividente, apesar de ser filho de Nostradamus, que Paris ia pegar fogo, uma determinada região de Paris pegaria fogo. E na data certa, no dia certo, todo mundo preocupado com aquela profecia, ele saiu lá com seus baldes de combustível, de óleo, de azeite e foi botando fogo na cidade para fazer a profecia acontecer. E o que aconteceu? Foi descoberto, com isso foi condenado e ele então foi simplesmente tirado do contexto evolutivo. Né? Foi condenado à morte. Então veja que o fato do pai ter sido este grande Nostradamus não quer dizer simplesmente nada. Mas ele é ligado ao fogo exatamente porque Nostradamus não é um ser comum. Na realidade ele é um ser agartino, ele é um ser ligado a um quinto princípio, a uma quinta hierarquia, que é a hierarquia do fogo, que é exatamente a hierarquia que nós chamamos luciférica, de Luci, fogo, feros, portador. Então ele representa esta consciência luciférica. E quando a gente fala isso, choca muitas pessoas, porque a gente fala em Lúcifer, todo mundo já automaticamente associa com o diabo. Sim, existe essa correlação, porque Lúcifer é dual, ele representa tanto as trevas como a luz. E vale dizer que quando a quinta hierarquia, o quinto anjo, Lúcifer, foi expulso dos céus por Micael, e Micael quer dizer quem como Deus, que deu o brado com a sua espada flamejante, aquele grito, e falou, Micael, quem como Deus? Né? Ninguém pode ser como Deus. E o que aconteceu? A hierarquia caiu, mas caiu apenas o líder da hierarquia, que é Lúcifer, esta consciência, quinto anjo, e junto caiu apenas 1/3 das hierarquias luciféricos.
Pode ler a Bíblia, que isso está escrito lá. 2/3 ficaram exatamente nos reinos angélicos. E esses 2/3 que ficaram representam todo o lado angélico que não se revoltou, todo aquele lado espetacular de Lúcifer. E o que aconteceu então? Estes anjos caídos no meio da humanidade é que são os líderes da humanidade. São eles que representam os avataras, os manus, e Jesus agora nada mais é do que um anjo caído que adquiriu a consciência crística e voltou ao reino angélico para voltar a tomar conta do reino angélico. Ele representa então a estrela da manhã, ele representa próprio Vênus. É só você olhar no Apocalipse, no último parágrafo, no penúltimo parágrafo do Apocalipse de São João, no final da Bíblia, ele diz: eu sou a estrela da manhã. E quem é a estrela da manhã, se não é Vênus? Então, tudo isso liga-se a esses mistérios. E Nostradamus representava seres desta hierarquia, como também outros profetas da igreja. Vamos falar, nós temos Isaías, nós temos o grande Moisés, que não é profeta, mas é um condutor de povo. Nós temos Ezequiel, e vai aí por fora. São todos seres desta mesma hierarquia, seres do fogo sagrado, e manipulam esta energia. O que tinha Isaías? Não subia na roda de fogo para o céu? Roda de Ezequiel era uma bola de fogo. É só fogo, fogo, fogo. Se nós olharmos os relatos bíblicos, é fogo atrás de fogo. Muito obrigado pela sua participação, Adilson, e continue em sintonia com o nosso programa. Maravilha, o telefone 253-5336 e o 3266-3579 continuam abertos para você participar. Já tem mais um ouvinte na linha. Alô? Quem fala? É Marcel. Tudo bem, Marcel? Tudo bem, Viviane. Fala de onde? Eu falo do Ipiranga. Opa, tudo bem por aí no Ipiranga? Tudo ótimo. Maravilha. Qual a sua pergunta para o professor Ademar sobre os mistérios do fogo, nosso tema de hoje? Eu gostaria que o professor falasse alguma coisa relacionando o fogo como forma de purificação com a chama violeta. Tá ótimo. É fogo possível? como forma de purificação com a chama violeta. Exatamente. Tá ótimo. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Um abraço para você. Tchau. Bom, a chama violeta, na realidade, é a chama de Gabriel, no nosso conhecimento. Mas existem determinadas linhas que falam que a chama violeta é a linha, ou a chama, ou a consciência, podemos dizer. A cor da chama indica a consciência. Então nós temos a chama laranja, é a consciência de Micael, a chama violeta é a consciência de Gabriel, a chama vermelha é a consciência de Samael, a chama amarela é a consciência do Rafael. E por isso que o pato Rafael é amarelo, só para você fazer esta ligação. A consciência do quinto anjo, não é, que é Cassiel, é púrpura. A consciência do sexto anjo, Anael, é azul, é o fogo azul. E a consciência do sétimo anjo, que é Cassiel, a consciência se manifesta no raio verde. Aí vem os 7 raios, a missão dos 7 raios de luz, ou dos 7 fogos, né? Dos 7 fachos luminosos que estão acesos na testa do avatar. Ele tem essas 7 cores que emanam dele. Então vamos falar agora da violeta. Então a violeta corresponde à chama, ao conhecimento das artes, e é Gabriel. Mas o fato de determinadas linhas e determinados conhecimentos usarem o violeta, um quinto princípio, que é São Germano, nós dizemos que é púrpura. É por quê? Porque a cor que nós falamos é uma cor astral. E a cor astral é diferente da cor física. Ela tem luz. A cor nossa, ela recebe luz. Então, a cor púrpura, ela é muito similar ao violeta e ela até se confunde com o violeta. É um violeta claro com luz, podemos dizer. Aí vem, então, a mistura ou a confusão do violeta com o púrpura. Isso não quer dizer, por exemplo, que quem diz que São Germano está ligado à cor violeta, em absoluto, porque ele está ligado a todas as cores. Mas, na realidade, se a gente for com a visão astral ver a cor de São Germano, do seu fogo, é exatamente a cor púrpura. E púrpura, para você entender, é a cor cardenalícia que os cardeais usam em suas vestimentas, na meia, naquele aparatos, nos aparatos que eles usam, não é? em suas operações religiosas. É também a cor de um bombom, que é muito conhecido, que é o sonho de valsa, né? Aquela cor púrpura. Então, esta é a púrpura. E no astral confunde-se muito o violeta com o púrpura. Mas, quando a gente fala a chama violeta,
violeta, na realidade a gente está falando da chama angélica, a chama do quinto princípio, que é a chama de São Germano, que para nós é púrpura. E quando a gente fala violeta propriamente dita, especificamente falando de violeta, é a chama de Gabriel das Artes, que representa a chama, a inteligência. Então quando a gente fala a inteligência do raio violeta, para nós, seria das artes. A inteligência do raio púrpura, também similar ao violeta, seria então de toda a literatura, de todo o conhecimento literário. Assim como a inteligência do raio amarelo é da mecânica, a inteligência do raio vermelho é da política, a inteligência do raio laranja é da teurgia, a inteligência do raio verde é da medicina, a inteligência do raio azul é das religiões. Funciona assim. Um grande abraço a você e obrigado pela sua participação.